Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias da semana, sempre agradecendo a sua audiência e lembrando que você participa conosco também acompanhando através das redes sociais o nosso Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, que você encontra tanto no Face como também no YouTube. A parte de notícias impressas, nós colocamos diariamente informações, você encontra também no Facebook exclusivamente, onde você tem lá a Hora da Notícia. E vamos então às nossas principais manchetes de hoje e ao nosso telejornal. Pronamp disponibiliza 50 bilhões em créditos. Saúde vai facilitar a compra de medicamentos distribuído pelo SUS. R$13 bilhões em lucros do FGTS serão distribuídos aos trabalhadores. Ministério da Saúde lançou um portal de monitoramento de dados de transplantes. Reaberto, no Rio de Janeiro, o Palácio de Cristal. Tudo isso e muito mais no Tele Brasil Notícias desta semana. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. E o novo cartão do Auxílio Brasil começou a ser distribuído aos beneficiários. A versão nova, inclusive, ela tem chips nas funções de débito e também para saque de dinheiro. Este é o novo cartão Auxílio Brasil. Ele tem chip com função de débito e ainda permite que o usuário faça saque em dinheiro. No total, os Correios vão distribuir 6.600.000 cartões como este para famílias que ingressaram no programa a partir de novembro de 2021. Neste primeiro mês, a previsão é que sejam distribuídos mais de 3 milhões de cartões. E para que eles cheguem ao destinatário no menor tempo possível, a estimativa dos Correios é entregar, em média, 300 mil documentos por dia. A plataforma dos Correios já prevê a entrega nos locais mais distantes do país. Essa logística ela já está dimensionada para que possa atender a todos os clientes e também a Caixa Econômica Federal neste caso. O agente dos Correios chegou cedo ao endereço. Uma das famílias contempladas hoje é a da Cristiele e ela logo ficou sabendo da novidade. O Auxílio Brasil vai repassar a partir de agora o valor mínimo mensal de R$600. De que forma que esse dinheiro ajuda na sua casa? Muito. Ajuda nas compras, ajuda nas despesas da casa. Assim que receber o cartão, o usuário já pode cadastrar a senha para o uso em unidades lotéricas, agências da Caixa e ainda pelo aplicativo Caixa Tem. Aí, o cartão vai estar liberado para as operações. Ele vai ser como um cartão bancário comum, com muito mais segurança. A nossa intenção é que a gente facilite o dia a dia dessas famílias que recebem o benefício do Auxílio Brasil. Donos de pequenas empresas, negócios já podem pegar empréstimos através do Programa Nacional de Apoio às Pequenas Empresas, o Pronamp. Vamos conhecer com mais detalhes como você pode realizar
este empréstimo. É isso mesmo, né? E o crédito pode ser concedido até o dia 31 de dezembro de 2024, né? O Pronamp oferece aos empreendedores, né, taxa de juros atrelada à taxa básica, a Selic, atualmente em 13,25% mais 6%, né? Segundo o Ministério da Economia, serão ofertados cerca de 50 bilhões de reais em créditos, né? Lembrando que o Pronamp foi criado em 2020, né, com o intuito de amenizar os efeitos, né, sobre a economia da pandemia de Covid-19, principalmente sobre os pequenos negócios. Podem contratar as microempresas com faturamento anual de até 360 mil reais, né? No caso das pequenas empresas, de até 4 milhões e 800 mil reais, né? Nessa etapa, os microempreendedores individuais também têm acesso ao crédito. Saúde. Falamos agora de saúde, a questão da falta de medicamentos. O Ministério da Saúde deu uma resposta a esta questão do desabastecimento na parte de remédio no nosso país. Sim, através então do Ministério da Saúde, ele decidiu tomar a seguinte orientação: facilitar a compra de medicamentos pelo SUS. Vamos observar. Uma lista de 86 substâncias com risco de desabastecimento ou problemas de distribuição está sendo monitorada atualmente pelo Ministério da Saúde. O país tem enfrentado a falta de alguns remédios, como o dipirona, antibióticos e soro. De acordo com o governo, a pandemia da Covid-19 e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia são alguns dos motivos. Por isso, o Ministério da Saúde aprovou a suspensão do teto de preços até o final de 2022 para alguns medicamentos. Nós publicamos aí uma liberação de preço para 6 medicamentos: dipirona injetável, aminofilina, amicacina, dopamina, imunoglobulina e sulfato de magnésio em 2 apresentações. O Ministério da Saúde informou ainda que o governo está tomando as medidas necessárias para normalizar o fornecimento de medicamentos e substâncias de uso médico o mais rápido possível. Mesmo num ambiente tripartite, mesmo num ambiente em que cada um tem suas responsabilidades, suas atribuições, o Ministério da Saúde nunca deixou de prestar todo o apoio necessário aos estados, municípios, gestores na ponta, prestadores de serviço de saúde, sempre esteve diligente e sempre vem adotando todas as ações necessárias e correspondentes a cada problema que a gente tem identificado. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço vai distribuir mais de 13 bilhões de reais em lucros a 106 milhões de trabalhadores. Essa decisão, inclusive, foi divulgada após a reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é formado, então, por representantes do governo, das empresas e também dos trabalhadores. O lucro do FGTS em 2021, de 13 bilhões e 200 milhões de reais, será distribuído aos trabalhadores cotistas de forma proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do ano passado. Quanto maior o saldo, maior será o crédito a receber. É um valor histórico, maior distribuído até o momento, e até um determinado período nem sequer era distribuído, e muito superior ao valor da poupança. Atualmente existem cerca de 207 milhões de contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A data limite para o crédito será em 31 de agosto deste ano. Para saber a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome no fim de 2021 por 0,027-48761. Na prática, a cada R$1.000 de saldo, o trabalhador receberá R$ 27,49. Desde 2016 tem essa política de distribuição de resultados. É mais um dos benefícios aí que o FGTS propõe aos trabalhadores.
E o telemarketing está na mira do governo federal, porque além de suspender as atividades de telemarketing que são abusivas, a Secretaria Nacional do Consumidor, inclusive, verificou também os índices na questão de comércio ilegal de dados pessoais. Vamos observar. A ideia é acabar com as ligações que oferecem produtos ou serviços sem autorização dos consumidores. E quem não cumprir a determinação pode pagar uma multa diária de até 13 milhões de reais. A suspeita é de que essas empresas, entre elas associações, bancos, call centers e telecoms, tenham conseguido dados pessoais dos usuários de forma ilegal. Na maioria das vezes, eles já têm todas as informações, conta bancária, número das contas, celular, é muito abusivo. Eu agora estou colocando no spam porque eu não aguento mais. A decisão foi tomada com base na quantidade de reclamações registradas no SINDEC, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, e no portal consumidor.gov.br. Foram mais de 14.500 nos últimos 3 anos. Para se ter uma ideia, só um idoso teria recebido mais de 3.000 ligações de telemarketing. Lembrando que a decisão não vale para o telemarketing passivo, aquele em que os próprios clientes ligam para a central. É importante que se entenda que a proibição se volta exclusivamente para o telemarketing ativo chamado abusivo, ou seja, aquele no qual não há o consentimento do consumidor. As cobranças, as empresas que já tiveram ou têm alguma relação de consumo com determinada pessoa física ou jurídica, podem sim continuar fazendo seus chamados, desde que não seja feito de maneira inoportuna ou vexatória. Agora falamos com as prefeituras, porque as prefeituras de todo o país devem enviar o cadastro dos taxistas para o Ministério do Trabalho e também a medida é para que o governo federal, com essas informações, providencie justamente o pagamento do auxílio aos motoristas, que está previsto, inclusive, nesta emenda constitucional 123. Vamos observar com mais detalhes nesta reportagem. Olha, os prefeitos devem enviar os dados dos taxistas a partir da próxima segunda-feira, por meio de link aí disponibilizado no site do Ministério do Trabalho e Emprego. O sistema vai ficar disponível para o envio dessas informações até o próximo dia 31 de julho. Segundo o governo, o envio dos cadastros dos taxistas pelas prefeituras é necessário devido à competência municipal ou distrital sobre esse tema. Os dados serão processados pela Dataprev. Para o pagamento do benefício serão considerados os motoristas de táxi com carteira nacional de habilitação válida e também alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022. O valor e o número de parcelas ainda serão definidos conforme o número de beneficiários e também respeitando aí o limite disponível aprovado na emenda constitucional. Agora, quanto ao pagamento do benefício aos caminhoneiros, a previsão será do pagamento do primeiro lote para o dia 9 de agosto, lembrando que serão 6 parcelas aí mensais no valor de R$1.000. Saúde. Agora, falando de saúde, vamos falar da questão dos medicamentos, remédios que você utiliza e depois que terminou o tratamento, costuma jogar fora, Será que é correto jogar esses remédios de tratamento ali no lixo comum? É preciso muita atenção em levar esses medicamentos, sim, até a farmácia ou então a unidade de saúde, para que lá seja feito o descarte correto. Porque na questão de remédios são resíduos químicos e também eles podem causar sérios riscos. Vamos observar. O que você faz com os medicamentos vencidos ou que sobraram? Eu normalmente não sei o que fazer, às vezes o médico muda a medicação e eu não sei o que fazer com aquele resto. Aí eu vou deixando em casa, aí vence, aí eu nunca sei o que fazer. Eu já vi em drogarias, são caixas, e falando que ali era descarte de remédios. Então o que eu faço é isso, eu levo na drogaria. Quando tem medicamento lá em casa que já está próximo de vencer, ou eu levo para as unidades hospitalar para ser usado dentro das unidades hospitalar, e os que já está vencido eu levo e entrego na Secretaria de Saúde, que eles têm o descarte deles. Jogar no lixo de casa? Nem pensar.
Os medicamentos devem ser levados a um ponto de coleta, disponível em farmácias e nas unidades de saúde, para que sejam recolhidos por empresas especializadas e então incinerados. Remédios são resíduos químicos e podem causar sérios riscos. Jogar no vaso sanitário e para a rede de esgoto é um risco. Jogar no lixo comum, né, no lixo doméstico também é um risco. Ele vai para um outro tipo de aterro, um outro tipo de destinação específica, né? Ele não vai para o mesmo destino do lixo doméstico. Mas por que as drogarias e hospitais são os responsáveis por receber esses medicamentos? Porque, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o gerador dos resíduos deve ser o responsável pelo seu descarte. Caso não cumpram a lei, podem ser advertidos e punidos, inclusive com multa. A empresa deve ter um contrato com uma outra empresa que é especializada nessa destinação desse lixo. Além da questão de remédios, falamos de saúde, mas na questão de garantias na transparência no Sistema Nacional de Transplantes de Órgão, porque o Ministério da Saúde lançou um portal que faz o monitoramento desses dados e acaba ajudando na autorização, inclusive, de novos estabelecimentos e também equipes especializadas justamente para o atendimento de pacientes inscritos naquela tradicional lista de espera de transplantes. Vamos observar. Quem vê esse DJ de 38 anos não imagina que ele perdeu o fígado em um ataque fulminante de hepatite. Depois de ficar em coma profundo por um mês, foi salvo graças a um transplante de órgãos. Meu caso foi gravíssimo, muito grave, e eu tinha perdido o órgão já. Então, eu fui para o primeiro lugar na fila de transplante. Já essa gaúcha de 49 anos, que virou atleta, esperou por 5 meses para ganhar um novo pulmão. Eu sou profissional de educação física e eu já pude representar o nosso país em 3 mundiais para transplantados. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo, com atendimento de quase 90% dos procedimentos pela rede pública. O sistema integra secretarias de saúde de todos os estados e municípios, em uma estrutura coordenada para centralizar a notificação de doações, captações e logística adequada dos órgãos e tecidos. O Ministério da Saúde lançou uma ferramenta para o monitoramento de dados sobre o número de órgãos transplantados. Em 2021, foram feitos 278 transplantes e só nesses primeiros meses de 2022 foram 140. A grande maioria, cerca de 90%, todos com cobertura pelo SUS. Antes da cirurgia, os pacientes passam por uma consulta com uma equipe especializada e entram para uma lista de espera que funciona sob critérios de tempo de inscrição e urgência. E quando há um chamado, começa a logística do transporte com o apoio da Força Aérea Brasileira. Temos várias equipes 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo de reação de 2 horas. Coração, fígado, pulmão, os profissionais empregam uma corrida contra o tempo para chegar na hora certa de salvar uma vida. E o Bruno faz com alegria um apelo ao lado amoroso de cada pessoa. Vamos doar órgãos, vamos doar vidas. Tá vendo eu aqui gravando esse vídeo? Eu tô vivo porque alguém doou um fígado para mim. Na questão de moradia, a Caixa Econômica anunciou novas condições para quem justamente precisa e quer comprar a casa própria. Entre as medidas está a ampliação, inclusive da faixa de renda, para acesso ao crédito habitacional e também a redução dos juros. Estas novas condições valem até agora, dia 31 de dezembro de 2022. Para maiores detalhes, você tem que acessar o site da Caixa, ou mesmo o aplicativo Habitação Caixa. A Caixa ampliou a faixa de renda para famílias que se enquadram no Programa de Habitação Popular com recursos do FGTS para R$ 8.000. Além disso, o banco reduziu as taxas de juros para quem se enquadra na modalidade pró-cotista. A queda foi de 1 ponto percentual para imóveis de até R$ 350 mil e de 0,5 ponto percentual
para imóveis de 350 mil a R$1,5 milhão de reais. Além da redução de taxas, a cota de financiamento na linha pró-cotista foi ampliada para até 80% do valor de avaliação do imóvel. Segundo a Caixa Econômica, a medida vai possibilitar que um número maior de pessoas tenha acesso ao crédito habitacional. Chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala de vendedora de ingressos que responde solidariamente pelo cancelamento do evento. Exatamente a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ela decidiu que uma sociedade empresarial, de uma empresária atuante na venda de ingressos, tem a obrigação de indenizar uma família lá de Belo Horizonte, que acabou justamente comprando o bilhete para um evento lá no Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Só ficou sabendo justamente do cancelamento depois de viajar àquela cidade. Vendedora de ingressos responde solidariamente por cancelamento de evento, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado entendeu que uma sociedade empresária atuante na venda de ingressos tem a obrigação de indenizar uma família de Belo Horizonte que comprou bilhetes para um evento no Rio de Janeiro e só ficou sabendo do cancelamento depois de viajar para a cidade. A organizadora do evento também foi condenada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, solidariamente com a vendedora de ingressos, a arcar com a indenização. Para a terceira turma do STJ, os integrantes da cadeia de consumo são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o fato se deveu à culpa exclusiva de um deles. A família argumentou que viajou ao Rio de Janeiro exclusivamente para o evento, arcando com todas as despesas de transporte e hospedagem, e só ao chegar no local da festa soube que havia sido cancelada. A organizadora e a vendedora de ingressos foram condenadas ao pagamento de danos materiais, além de danos morais de R$3 mil para cada autor da ação, após decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No recurso especial ao STJ, a sociedade empresária alegou que não era responsável pela produção do evento, por eventual cancelamento ou alteração, porque apenas vendeu as entradas. E alegou também ter informado antecipadamente os consumidores sobre a não realização. Mas a relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que o Código de Defesa do Consumidor não faz distinção entre os fornecedores, motivo pelo qual toda a cadeia se torna solidariamente responsável. A magistrada apontou que a vendedora de ingressos e todos os que atuaram na organização da festa integram a mesma cadeia de fornecimento e, por isso, são solidariamente responsáveis pelos danos sofridos pela família. Ao manter a decisão da Corte Mineira, a relatora destacou ainda que não foi comprovado que a recorrente tenha feito contato direto com a família, com antecedência razoável para avisar sobre o cancelamento do evento. Vamos novamente falar de saúde, mas a questão dos deficientes auditivos e surdos, que podem ser acompanhados por intérpretes da língua brasileira de sinais no INSS. Vamos observar esta orientação e este caso. Para dar entrada no benefício de prestação continuada, a Larissa precisou ir a uma agência do INSS em Brasília. Ela, que é surda e se comunica por meio da língua brasileira de sinais, pediu a ajuda da amiga Andréia. Porém, naquela época, a intérprete de Libras foi impedida de entrar no local. Como que poderia se comunicar? Precisava de um intérprete junto para que ela pudesse entender. A mãe dela estava junto, mas a mãe dela não sabe sinais, então ela ficou só sentada vendo as pessoas conversando. Os intérpretes de Libras são responsáveis por facilitar a comunicação de maneira neutra e garantir o acesso à informação para a pessoa surda. Quem nos assiste na TV Brasil já está acostumado a ver a participação desses profissionais nos nossos programas, mas eles são mais presentes na vida dos surdos do que se imagina. Quando eu vi a necessidade que ela tinha de alguém para estar ali amparando, traduzindo para ela em diversas situações da vida dela,
eu tive um carinho muito especial por ela, né? Você já imaginou tentar se comunicar e não conseguir? Não entender nada que estão falando com você? Ainda mais em um momento importante como em um atendimento aqui no INSS. Pois é difícil. Por isso, agora é direito dos surdos e deficientes auditivos serem acompanhados por intérpretes e tradutores de Libras nos atendimentos e perícias. Quando ele permite que o surdo leve o seu intérprete, ele garante o quê? Que aquela informação que ele está passando para o surdo vai chegar a essa pessoa e o serviço vai poder cumprir o seu verdadeiro papel. E vamos falar de educação. Então, pela primeira vez, o Brasil voltou da Olimpíada Internacional de Matemática, que foi realizada na Noruega, justamente com 2 medalhas de ouro. Competição que é considerada uma das mais difíceis do mundo. Vamos observar. Uma das medalhas de ouro veio com Marcelo, que participa de Olimpíadas de Matemática desde que estava no 6º ano. Foi importante a Olimpíada para eu continuar, não parar de estudar matemática, querer sempre aprender mais e coisas novas. Quem também voltou da Noruega com a medalha dourada foi o Olavo. O estudante já tinha uma medalha de prata, decidiu se dedicar ainda mais e ganhou o ouro neste ano. É um resultado importante para o Brasil. Isso mostra que o Brasil nas Olimpíadas está mudando de patamar. Mais do que uma vitória dos estudantes, as 2 medalhas representam um feito inédito para o país. Esta é a primeira vez que o time nacional levou 2 medalhas de ouro. O Brasil também conquistou uma de prata, 2 de bronze e uma menção honrosa e ficou na 19ª posição no ranking geral desta edição, que reuniu 589 estudantes de 104 nações. A Olimpíada Internacional de Matemática é realizada desde 1959 e premia jovens estudantes do ensino médio de mais de 100 países. As equipes brasileiras já conquistaram 152 medalhas, sendo 13 de ouro, 53 de prata e 86 de bronze, além de 35 menções honrosas. Para chegar na Olimpíada Internacional, os alunos passam pela Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que conta com a participação de cerca de 18 mil alunos todos os anos. Os melhores são selecionados para a Olimpíada Brasileira de Matemática e os primeiros colocados vão para a competição no exterior. São estudantes que vão ser depois pesquisadores, que vão desenvolver novas tecnologias, que vão ser da área de finanças, da área, como eu coloquei anteriormente, tecnologia. São inúmeros os casos de estudantes que se destacaram na Olimpíada e construíram a partir daí vidas e carreiras muito ricas, muito bem-sucedidas. E ainda falando de educação, o projeto Coleção AEIOU, ele acaba dando acessibilidade e promove a inclusão social e também escolar. E é voltado justamente para as crianças, a partir de 2 anos, com atraso no desenvolvimento. Vamos observar. A coleção reúne 6 livros infantis desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar. O objetivo é estimular a leitura de crianças a partir dos 2 anos, especialmente as com autismo ou síndrome de Down. Os livros ajudam as crianças a entenderem o som e a escrita de cada vogal, com o uso de rimas. Quando da cama levantou, o cãozinho então mamou. As letras também são maiores e o conteúdo ensina sobre ações do dia a dia, como tomar banho, ir ao banheiro ou escovar os dentes. Elas trazem, na mesma edição, a versão em braille e a versão em tinta. Ela é uma coleção para crianças com atraso do desenvolvimento e não sobre crianças com atraso de desenvolvimento. Ela não é sobre inclusão, ela é para a inclusão. Cada exemplar conta também com a versão em vídeo. 15 estados já receberam material. A primeira tiragem, de 1.000 livros, custou cerca de R$285 mil e o projeto foi contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura. A coleção foi distribuída para creches e escolas de ensino fundamental e ONGs, que trabalham com crianças deficientes visuais ou com atraso de desenvolvimento. Eu pude trabalhar os números, quantidade,
cores, formas geométricas, de uma forma bem criativa e bem lúdica com eles. Os livros foram pensados e desenvolvidos para crianças com necessidades especiais, mas ajudam qualquer criança no aprendizado. As crianças sem deficiências poderão ter a oportunidade de conhecer o sistema de escrita e leitura que é o Braille, que é o que utilizamos as pessoas com deficiência visual. Ele é um livro inclusivo. Falando agora de cultura, entretenimento e educação, o Balé de Paraisópolis completou uma década. É um projeto que já está marcado na vida de muitas pessoas e também na história ali da comunidade. Então, prestes a formar a primeira turma de balé, o grupo, inclusive, no dia 21 último, estreou um espetáculo de dança contemporânea. Vamos observar. Antes do ensaio, o aquecimento. Essas meninas dedicam 8 horas por dia ao balé. Disciplina, superação e alegria. Sim, a rigidez técnica do balé tem estilo próprio aqui em Paraisópolis. Os figurinos entram em cena para os ensaios finais de bando, espetáculo de dança contemporânea que celebra os 10 anos do Balé Paraisópolis. Movimentos contundentes, precisão, leveza, olhares que se cruzam e revelam. Banda é um processo que foi criado coletivamente, que fala das nossas sensações, do nosso encontro, das nossas relações. Esses alunos que nos acompanham esses 10 anos, o que se dá, o que se deu, o que é isso daí? É um produto de Paraisópolis, com essa identidade, a gente focou muito nesse lugar. Além da estreia de um novo espetáculo, as comemorações pelos 10 anos do Balé Paraisópolis vão ser marcadas por uma cerimônia muito especial. A formatura da primeira turma do curso. São 8 bailarinas que, depois de 9 anos de estudo, saem daqui com registro profissional, prontas para o mercado de trabalho. Giovana é uma delas. A jovem bailarina tem 20 anos, mas chegou aqui ainda menina, aos 9. Mais da metade da vida dedicada ao balé. Eu persisto e eu tenho vontade de entrar na escola Alvin Ailey, que fica em Nova York. E aí, como é que faz para chegar até lá? Muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, que as coisas podem dar certo. A idealizadora do projeto é a Mônica. Ela conta que hoje são 200 crianças e adolescentes aprendendo balé aqui. E que outras 2.000 esperam por uma vaga. A ideia era justamente a oportunidade para os talentos que moravam aqui e realmente não iam conseguir, né? O balé é uma arte muito cara e com essa qualidade toda, né, que a gente tenta oferecer com tantas modalidades e mais fisioterapia e mais teoria. Mas já tem 2 alunos que tiveram um convite agora para fazer o curso, o Summer do Royal. Eles já foram a Nova York, quer dizer, eles estão crescendo e as portas estão se abrindo. A pessoa reconhecer a arte e ver que dentro da comunidade existe talento, o mundo pode nos olhar de outra forma. Vamos falar agora de exposição, só que lá no Reino Unido. Exatamente. Então, a rainha Elizabeth II, ela está expondo joias e fotografias antigas. E justamente no Palácio de Buckingham. Inclusive, é interessante que isso envolve a questão das comemorações do jubileu de platina da rainha. Os retratos mostram Elizabeth II ainda no início do reinado. Junto com eles, tiaras, brincos e colares que enfeitavam a jovem monarca. As peças fazem parte da exposição A Ascensão da Rainha, que comemora o reinado de 7 décadas no trono, um recorde entre os monarcas britânicos. A rainha, hoje com 96 anos, chegou ao trono em 1953, após a morte do pai, o rei George VI. Quem visitar o palácio vai ter a chance de ver a mostra com 24 imagens da rainha tiradas pela fotógrafa Dorothy Wilding. Muitos dos retratos foram expostos ao redor do mundo, incluindo a seleção tirada em 1952, para a qual Elizabeth II usou a tiara nomeada As Meninas da Grã-Bretanha e da Irlanda. A imagem foi reproduzida milhões de vezes e usada em notas de dinheiro e selos postais.
Também estão expostas a coroa que a então princesa Elizabeth usou na coroação dos pais em 1937 e peças que ela ganhou no aniversário de 18 anos. Vamos falar agora de um dos principais cartões postais de Petrópolis, é a região serrana, lá no Rio de Janeiro. O Palácio de Cristal foi reaberto, inclusive foi no último dia 22, após mais de 2 anos e meio fechado justamente para as obras de restauração. Vamos acompanhar. 2 anos e meio fechado para obras de restauração. Inaugurado em 1884, o palácio, que não é de cristal, mas sim de vidro, em uma estrutura de ferro fundido na França, teria sido um presente do Conde d'Eu à mulher dele, a princesa Isabel. Serviu para exposições de flores, pássaros e produtos agrícolas. E hoje é usado para vários eventos, como a festa do colono alemão, que vai acontecer em agosto e que é imperdível. E como eu falo sempre, tudo que é bom acaba durando pouco. O Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, sempre ciente da sua audiência. Vamos falar agora justamente as cataratas do Iguaçu, que foram eleitas a 7ª maravilha do mundo no ranking internacional da plataforma de turismo da TripAdvisor. O maior conjunto de quedas d'água do mundo se destacou ao lado do Coliseu de Roma e também da Torre Eiffel de Paris. Só neste primeiro semestre, por incrível que pareça, foram 500 mil turistas que visitaram esta atração. Vamos observar. Só neste primeiro semestre foram 500 mil turistas, gente que veio de 129 países e, claro, de todo o Brasil. Por ano, são pelo menos 2 milhões de visitantes. Aqui a gente vê a presença de Deus em todos os momentos, na natureza, nas águas, e fomos presenteados com o arco-íris. Vale muito a pena, você e sua família, todo mundo, vale muito a pena, porque é muito lindo. Francisco, turista argentino, veio conhecer o Parque do Iguaçu no lado brasileiro. Disse que as cataratas passam uma energia maravilhosa nos 2 países. As cataratas do Iguaçu, uma das principais atrações do mundo, acabam de ser eleitas a 7ª maravilha do mundo, no ranking global da plataforma turística TripAdvisor. De fato é uma maravilha do mundo e só vindo aqui para poder ter noção do que é, né? Porque você fica no imaginário pensando uma coisa, você chega aqui, é um deslumbre completamente diferente. O maior conjunto de quedas d'água do planeta, na fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai, está dentro do Parque Nacional do Iguaçu, uma unidade de conservação federal. Ali também funciona um grande laboratório a céu aberto. Até 2018, foram mais de 300 pesquisas com a fauna e a flora locais. A biodiversidade é um atrativo à parte. A beleza natural facilita o desafio de transformar visitantes em aliados da preservação ambiental. Esquece um pouco da cidade e vive isso daqui, que realmente é o que faz sentido da vida. E este foi o Tele Brasil Notícias desta semana. Queremos agradecer o João Vitor e os apoios técnicos e também a sua audiência. Estaremos de volta na semana que vem. Tele Brasil Notícias.